Deixa eu te falar, o motivo da demissão do ministro Gonçalves Dias foi porque o presidente Lula foi o primeiro a dizer, no dia 12 de janeiro, que para ele as portas do palácio teriam sido abertas. Olha, houve ação de bolsonaristas, eu quero falar sobre isso depois, porque eu acho que a CPI vai ser um tiro no pé do Bolsonaro e da base bolsonarista. Houve ação deles, mas houve, com certeza, colaboração da Secretaria de Segurança, de militares do Palácio do Planalto. Você sabia que o comandante do corpo militar do Palácio do Planalto chamava Gustavo Henrique Dutra? Ele se reuniu 48 horas antes com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. E claramente eles deixaram as pessoas entrarem. A gente já sabia de participação de integrantes do GSI. Você sabe que na CPI tem que convocar o general Heleno, porque você sabe que tinha entrado o ministro Gonçalves Dias, mas toda a equipe da GSI era ainda de subordinados ao então ministro general Heleno. Tem uma cena naquele vídeo que você vê um major dando água aos invasores, aos golpistas. Um major viu uma pessoa daquelas pegando um extintor de incêndio e não fez nada. O problema com o G. Dias é o seguinte, eu acho que a postura foi no mínimo leniente, suave. Nós não achamos que ele esteja colaborando com os golpistas, mas teve um problema de quebra de confiança, porque o presidente Lula tinha pedido, desde o dia 12 de janeiro, para ver todas as imagens, inclusive imagens no entorno do seu gabinete presidencial. E ele foi informado de que não existiam essas imagens, que a câmera estava inclusive quebrada. Eu não sei a quem o G. Dias quis proteger, ou se ele sabia, ou se dentro do GSI disseram isso a ele, mas o fato é que houve uma quebra de confiança com o presidente da República. Nós vamos para essa CPI, Basílio, muito tranquilos. A gente quer que tudo apareça. Se tem alguém que pagou por omissão, tem que ser responsabilizado. Agora, eu acho que é um tiro no pé, por quê? Porque a gente sabe que quem invadiu, quem fez aquilo tudo, foram eles. Foram os bolsonaristas. Tem 3 deputados, o deputado Ricardo Salles, que participaram ativamente, estavam lá. Tinha uma deputada que dizia, agora o povo tomou o poder. Esses deputados vão ser caçados. Eu acho que essa CPI, a gente vai conseguir chegar no autor intelectual. Porque, para mim, o autor intelectual é Jair Messias Bolsonaro. E sabe qual é o elo frágil deles? É o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que participou de tudo, que reuniu, como eu falei agora, 2 dias antes, com o chefe do Comando Militar do Planalto. Olha que coisa grave. Deputado, General Gustavo Henrique. Vou passar a palavra. Eu concluo, agora. depois a gente continua. É óbvio que o Lula sabia, é óbvio. Ele estava contando justamente com essa protelação do Rodrigo Pacheco, semana após semana, para que, nesse interregno, o governo fizesse o que vinha fazendo, desesperado que estava para a não abertura da CPMI, oferecendo cargos, vantagens, verbas, enfim, fazendo com que as pessoas tirassem as suas assinaturas. Isso só não aconteceu porque ficou tão constrangedor para os deputados que estavam tirando as suas assinaturas, que eles próprios, alguns dos que tiraram, pediram para voltar. Tamanha pressão popular pela CPMI. Então, essa história de que o governo vem muito tranquilo para a CPMI, todo respeito ao meu amigo Lindbergh, é papo furado, porque não é verdade, o governo estava desesperado para não ter a CPMI. Ocorre que a CNN, aqui o nosso canal, que nós estamos aqui debatendo, divulgou as imagens que obviamente já estavam no inquérito, já estavam em várias instâncias do judiciário e de poderes Superior Tribunal Militar e assim sucessivamente, e é óbvio que, portanto, o presidente Lula tinha esse conhecimento. Não é crível, é completamente impossível de se imaginar que um presidente da República, tendo diversos órgãos de inteligência dentro do governo, diversos assessores, não era só o G. Dias, ele tinha muitas outras pessoas que teriam acesso a essas informações. O Lula estava contando com a não instalação da CPMI e muito menos com esse trabalho investigativo feito pela CNN, que divulgou as imagens. Agora, por outro lado, as imagens são claríssimas. O G. Dias, ele não foi leniente, ele prevaricou. Ele foi, no mínimo, condescendente com aquilo que estava acontecendo. Ele deixou o circo pegar fogo, para depois tirar vantagem política disso. Aliás, muito parecida com a narrativa e com a versão, que ainda precisa ser provada na CPMI, do Flávio Dino, que, demonstrado por um colega nosso do parlamento através de um determinado documento, foi informado no dia anterior do 8 de janeiro dos fatos e nada fez.
não é? E além disso, ele próprio tuitou dizendo, estou vendo da janela. Ele estava lá no Ministério da Justiça. Aí depois viu que falou bobagem e falou, não, eu estava vendo da televisão. Ele próprio falou que viu da janela. Então é muito importante que a gente tenha essa CPMI. Nós vamos desnudar vários fatos. E eu, nesse aspecto, Lindbergh, é o seguinte, quem tiver responsabilidade, que seja punido. Entretanto, se houve alguma omissão do Anderson Torres que pudesse ensejar ou respaldar essa medida restritiva de liberdade, muito maior ainda deste general G. Dias. E, portanto, para manter a coerência da medida cautelar imposta ao Anderson Torres, o G. Dias deveria ser preso hoje. Gonçalves Dias mentiu? Primeiro, antes de entrar nisso, Basília, deixa eu falar uma coisa para você. Não houve omissão do Anderson Torres. O Anderson Torres organizou, ajudou a organizar aquele ataque à democracia. E nós vamos mostrar nessa CPI a ligação direta com Jair Messias Bolsonaro. E eu pergunto ao deputado Ricardo Salles, o senhor vai negar que foram bolsonaristas que atacaram o Congresso, o Supremo e o Palácio do Planalto? O senhor vai negar isso? A gente vai trazer, a gente vai pegar nome a nome das pessoas que estão presas. Dá para negar isso? É uma narrativa falsa que vocês tentam conduzir. Dá para negar que tinha 3 deputados, inclusive o autor desse pedido de CPI, deputado André Fernandes, que postou um vídeo com o armário do ministro Alexandre Moraes quebrado. Né? Era isso, é essa turma. Foram vocês que quebraram. Agora, se alguém se omitiu... Vocês não, calma. Vocês não. Vocês que eu falo da base bolsonarista, deputado. Eu peço, não estou acusando Vossa Excelência, mas estou acusando a essa base bolsonarista. E estou acusando alguns deputados, que eu acho que vão ter mandatos cassados aqui. Né? Agora, só antes, Basília, de responder a pergunta, dizer o seguinte, sabe por que o governo não estava querendo CPI? Primeiro, porque o governo tem que trabalhar, tem que aprovar reforma tributária, tem que aprovar arcabouço, tem que aprovar medidas provisórias, né? Não quer tumultuar a pauta aqui. E também porque está tendo uma investigação séria. Está havendo um julgamento agora, existem 100 presos em Brasília, que já se tornaram réus. O julgamento não acabou, mas já se formou uma maioria para isso. Agora, eu defendia desde o começo que teve a CPI. Porque essa CPI eles não têm como ganhar. Porque existe uma verdade. Foram eles que atacaram. Quanto às imagens, esse foi o motivo da demissão do general G. Dias. Ele disse ao presidente Lula que não existiam aquelas imagens, que tinham problema na câmera. Se foi ele ou alguém do G6 que informou isso a ele, mas isso é uma falta grave. Olha, o presidente Lula foi o primeiro a dizer: abriram as portas do Palácio do Planalto. Quero saber quem será responsabilizado por isso. E a gente vai analisar aqui.